aqui é o Zelota, de volta com o segundo capítulo desta mini saga búlgara. E nesse vídeo de hoje nós vamos ver a invasão celta que aconteceu na Trácia. Também veremos a questão da ocupação romana, que não foi tão fácil como em outros lugares. Também veremos a chegada de outros povos que migrarão para a Trácia. E por fim vamos ver também os eslavos. Vamos ver algumas coisas semelhantes aos vídeos dos Dácios, mas muita coisa diferente também, que é o que importa, é o diferente, né? Bom, mas antes de eu começar a contar essa história para vocês, eu peço que vocês dêem um tapão no like, compartilhem esse vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Quem chegou agora aqui, seja bem-vindo. Eu trago conteúdo de antiguidade, Idade Média. Dá uma conferida lá na minha videoteca, tá tudo organizado em temas e nas playlists. Me sigam também nas minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook, no Instagram @Zelota. Os links estão aí na descrição para vocês ficarem sabendo quando os vídeos forem postados, já que o YouTube tem a mania de não ficar enviando aí para os inscritos. Também tem a nossa área de membros, que é o Acampamento Zelota, onde você se torna um apoiador do canal. Vai me ajudar bastante a continuar fazendo vídeos com frequência aqui no YouTube. E também você vai ter acesso a vídeos exclusivos. Inclusive tem um vídeo exclusivíssimo que eu vou fazer hoje sobre Orfeu, né, que eu vou falar nessa área de membros. Vídeos todas as quintas às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa. Muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação, só no começo para dar os recados. Bom, então vamos falar sobre a questão da invasão celta. Também aconteceu na Dácia, mas aqui a gente tinha uma situação diferente. Na Dácia foi mais tranquilo. Bom, no caso da Trácia, né, para não confundir Dácia e Trácia, que são parecidos, são vizinhos. Bom, isso aconteceu em 298 a.C. Os celtas vão chegar na Trácia, onde hoje vai ser a parte da Bulgária, e eles vão enfrentar os macedônios. Né? Lembrando que, quem assistiu o vídeo anterior, a gente teve ali no final o domínio macedônico por parte do Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, que havia conquistado ali a parte da Trácia, no caso onde era o reino Odrício. E aí vamos ter passado-se aí muito tempo, o Alexandre o Grande também já havia sido despachado para o mundo além vida, ou teoricamente sem seguir a questão do envenenamento, mas enfim. Aí vamos ter a Guerra dos Diádocos, eram os sucessores de Alexandre o Grande, os generais que lutaram ao lado dele, que vão disputar esses territórios, só que aí o rei da Macedônia acaba sendo o Cassandro. Cassandro, que era muito próximo de Alexandre, um dos mais leais a ele, era o rei da Macedônia nessa época aí. Então vamos ter essa batalha entre os celtas e os macedônios que aconteceu na Cordilheira Balcânica, um lugar bem interessante para uma batalha. Bom, o que aconteceu é que os macedônios venceram essa batalha contra os celtas. Mas os celtas não desistiram, não evitou o avanço dos celtas, e eles vão continuar vivendo pela Trácia de qualquer forma. Até porque os próprios trácios, as comunidades trácias que estavam ainda ativas, elas não tinham um poderio para combater os celtas, pelo menos naquele momento, por conta desse domínio macedônico que durou ali um tempo até razoável. E aí quando chegou no ano de 279 a.C., os celtas eles vão ter um rei chamado Comontórios, que vai liderar esse ataque à Trácia. E aí eles conseguem conquistar uma parte da Trácia, e o Comontórios ele vai fundar um reino celta na Trácia, que era o reino de Tilis, que hoje fica onde hoje é o leste da Bulgária. Esse reino ele teve uma duração relativamente curta, e durante esse período vamos ter essa interação cultural entre os celtas e os trácios. Os trácios que tinham uma salada mista ali, a cultura dos caras, né? Eles eram helenizados. A princípio vamos ter ali a questão das culturas dos povos indo-europeus, já no período da pré-história, como a gente viu no primeiro vídeo. E vamos ter a questão deles serem helenizados por conta da proximidade com as colônias gregas que ficavam nos Balcãs, e depois, posteriormente, com esse domínio macedônico, já que os macedônios também eram helenizados.
E aí eles vão ter aquela questão da religião deles, vamos ter uma mistura do panteão de deuses gregos, vamos ter também alguns deuses balcânicos que vão ter uma similaridade com os deuses gregos, e alguns elementos, inclusive falei no vídeo sobre a história da Trácia, né, pela província da Trácia, o Orfeu, né, que ele era um personagem de origem trácia, ele era um trácio que acabou sendo incorporado ali à mitologia grega. Mas enfim, eu vou falar sobre ele para os membros do canal. Bom, então vamos ter algumas coisas que vão ser deixadas pelos trácios com essa questão dessa troca cultural, né, muito mais para o lado ali, no caso dos celtas, que foi o caldeirão de Gundestrup, que acabou sendo ali adotado pelos trácios, né, uma misturada que era a cultura dos caras. Esse caldeirão ele é utilizado em rituais religiosos, né? Os celtas eles tinham uns rituais que eles faziam na floresta e tal, mas esse caldeirão era um caldeirão feito de metal, ele tem uma figura aí com um chifre. Bom, esse reino de Tulis ele durou até 202 a.C., quando os trácios eles conseguiram se recuperar e vão conseguir dominar novamente a sua região. E eles vão entrar em conflito contra os celtas e vão expulsar os celtas. Não totalmente, né? Já que alguns vão conseguir ainda permanecer vivendo na parte ocidental da Trácia. Então teve uma tribo específica chamada de Cerdos, que ficou vivendo em uma região nessa parte ocidental da Trácia, onde depois viria a ser fundada a cidade de Sérdica. Então a cidade de Sérdica, que inclusive foi a capital da Trácia, inclusive na época da província romana, quando a Trácia foi uma província romana, teve esse nome de Sérdica por conta dessa tribo celta dos Cerdos. E claro que Sérdica era a antiga cidade de Sófia, que hoje é a capital da Bulgária. Bom, então os celtas eles ficaram por quase um século nos Balcãs, mas poucas coisas eles deixaram lá como um legado cultural. Os trácios conseguiram expulsar os celtas, mas depois eles iam ter um outro problema muito maior, que foram os romanos. Os romanos que queriam tudo, conquistavam tudo, né? Bom, os romanos eles tinham aquela obsessão em conquistar também o que era de Alexandre o Grande. Eles fizeram campanha contra os Seleucidas, os gregos que pediram ajuda acabaram sendo conquistados pelos romanos também. Aí teve a conquista do Egito e vai ter essa conquista da Macedônia, e vai acontecer nas guerras macedônicas, né? Foram 3 guerras que aconteceram entre os romanos e os macedônios. Então essas guerras duraram de 214 até 148 a.C., quando o reino da Macedônia vai ser conquistado pela República Romana, se tornando um reino cliente. Só que aí nesse ano de 148, né, quando houve essa vitória dos romanos, os romanos eles vão começar a fazer incursões na Trácia, uma vez que os trácios, como eles eram ali dominados pelos macedônios, então eles lutaram ao lado dos macedônios. Então os romanos iam lá, vamos conquistar também o território dos trácios que lutaram contra a gente, né? E aí vamos ter essas incursões que vão começar a serem feitas, mas só vão ter um avanço mais na frente, bem posterior, na época do Otávio. Mas antes disso, vamos ter várias rebeliões por parte dos trácios com relação aos romanos, uma resistência que foi forte. E também na própria Macedônia vai surgir um suposto rei chamado Andrisco. Ele se dizia ser filho de Perseu, que havia sido o último rei macedônico, que foi derrotado na batalha de Pydna, na primeira batalha de Pydna, né, que aconteceu em 148 a.C., e ele passou a usar o nome de Filipe IV. Então ele se torna ali rei da Macedônia e obviamente vai fazer uma oposição a Roma, vai enfrentar os romanos e vai ter o apoio justamente de quem? Dos trácios. E claro, ele vai ter até um certo sucesso ali nesse início, e vai dar também a origem à Quarta Guerra Macedônica, né, que essa guerra não é muito considerada, mas foi ali essa insurgência ali do Andrônico. Então ele conseguiu até conquistar a Tessália, que era um território da Grécia, e vai ser depois derrotado pelos romanos na segunda batalha de Pydna,
né, que vai ser ali o ponto do fim desse reino da Macedônia, que acabou sendo ali sendo anexado ao território da República Romana, se tornando uma província romana. Pra vocês verem quantos territórios a Roma conquistou ainda quando era república, né? Quando conquistou o Império Romano, a República Romana já tinha dimensões imperiais, né, de tantos territórios. Então, com a Macedônia ela vai ser anexada ao território romano, a Trácia viria a ser um novo alvo. Bom, para quem assistiu o vídeo ano passado, deve recordar, para quem não assistiu, assista, porque esse aqui é a continuação. A gente teve ali o reino odrício que foi dividido, né, em várias partes, em 3 partes, depois em 4 partes, como eu falei no vídeo anterior. Lembram dos sapianos, que viviam ali no norte da Trácia, que eram os trácios sapianos? Bom, eles fundaram um reino, né, como mencionei, e claro que eles viram que não tinham potencial para enfrentar os romanos, então eles já se curvaram logo de cara, se tornando um reino cliente de Roma. Bom, seria menos um problema para os romanos. E aí os romanos eles vão ter ali os outros traços que vão continuar lutando pela sua autonomia e a sua independência. Só que essas incursões que os romanos vão fazer, elas vão se intensificar depois, já na época do Otaviano, né, no caso depois do Otávio Augusto, né, que vai se tornar imperador, depois da Batalha do Ácio em 31 a.C., né, quando ele venceu o Marco Antônio e a Cleópatra, ele se torna ali imperador romano, primeiro imperador romano, ao ganhar os poderes dados pelo Senado, e ele vai ter já em mente essa conquista da Trácia e torná-la uma província. Bom, mas aí foi um processo muito longo, demorou muito tempo. Voltando aos sapianos, e bom, foi esse reino que era um reino aliado dos romanos, no caso um reino cliente, teve um período, praticamente, acho que boa parte desse reino foi marcado pelas guerras civis, as guerras pela sucessão do trono. Então vamos ter umas disputas que vão acontecer entre famílias que tinham direito ao trono, enfim, vai ter essa confusão. Até que vai ser feito um arranjo de um casamento entre a Pitodores II, é quase o nome egípcio, né? Lembra muito a época dos Ptolomeus no Egito, não faz até sentido. Bom, mas enfim, Pitodores II, ela tinha direito ao trono, assim como o Rhoemetalces III, que era filho do rei anterior, Rhoemetalces II. Aí o que aconteceu foi que o Calígula, né, por incrível que pareça, todo mundo tem uma imagem de Calígula como um louco, que, bom, fazia todas aquelas loucuras dele. Porque aquele barco é uma prova daquilo ali, né? O cara construiu um barco, um palácio no meio de um lago, um barco que não ia para lugar nenhum, caríssimo, com ouro, com mármore, com tudo que é coisa. Mas enfim, era um 2 barcos, né? Parece que um era um tinha um palácio, outro era vizinho, enfim, né? Essa é outra história. Bom, o Calígula, ele vai fazer essa articulação do casamento, né, entre a Pitodores II e esse Rhoemetalces III. E com esse casamento eles fariam um reino conjunto, né? Um reinado conjunto, e esse reinado durou de 38 até 46 depois de Cristo. O que aconteceu foi que o Rhoemetalces III ele acabou sendo despachado pelo mundo, para o mundo além vida. Existe aí a teoria de que tenha sido pela própria esposa, e tem outra teoria que foi por insurgentes. Ou talvez até as duas coisas juntas, né? A esposa tenha se unido a esses insurgentes para se livrar do marido. Bom, a questão é que isso acabou dando muito errado, porque o imperador que sucedeu Calígula, que era o seu tio Cláudio, né, que escapou de ser eliminado, assim como os outros parentes do Calígula, que poderiam ser uma ameaça à sua posição no trono do imperador romano, já que ele se fingiu ter demência ou alguns problemas psiquiátricos, ele acabou ficando como imperador, ele é tio do Calígula. E aí ele resolveu anexar esse reino sapiano, essa parte da Trácia, ao território do Império Romano como uma província. Bom, mas claro, como eu disse, existiam outras partes na Trácia que ainda se mantiveram independentes. Um outro reino que também tinha ali no norte da Trácia, que eu também mencionei no vídeo passado, foi o dos Getas,
também era uma tribo trácia. Bom, então os getas eles fizeram uma união com os dácios, que eram vizinhos. A Dácia que depois viria a se tornar a Romênia, parte dela, mas foi um processo muito longo, como a gente viu aí na mini-saga da Romênia, a mini-saga romena. Bom, então eles vão fundar um reino, ali um reino geta-dácio, e esse reino vai durar até 106 depois de Cristo. Vai durar um bom período aí, e eles vão resistir a esse domínio romano até que a Dácia foi conquistada pelos romanos e se tornou uma província romana. Mas eles resistiram muito ali, somente na época de Decébalo e tal. Bom, então durante esse reinado, durante esse Império Romano, vamos ter algumas mudanças na Trácia, vamos ter, claro, muitas rebeliões, mas uma das mudanças que serão feitas vai ser pelo imperador Diocleciano, né, famoso pela tetrarquia, já que ele dividiu o Império Romano em 4 partes para ficar mais fácil para reinar, né? Ele acaba decide não reinar sozinho, mas coloca o seu vice-imperador, que passou a ser chamado de César, o imperador Augusto, e coloca um outro imperador e um outro vice para dividir ali em 4 partes, né? Inclusive uma delas foi o Constâncio Cloro, pai do Constantino, e ali Constantino, que foi sucessor do pai dele, começou depois a conquistar todos os outros territórios, né, da tetrarquia, né, derrotar os outros tetrarcas. Mas enfim, isso é a história que está no vídeo do Constantino, não vou repetir aqui. Bom, então vamos ter essa questão da romanização da Trácia, que vai ser um processo bastante lento, né, porque os trácios, eles no século IV, mesmo com a chegada de romanos que eram cristãos, eles vão manter ainda a sua essência pagã, né? Vão continuar adorando os seus deuses antes dessa questão da chegada dos romanos. Então os trácios eles vão se rebelar várias vezes contra outros imperadores, na época do Galério e também do próprio Constantino, mas aí essa rebelião foi abafada. Então vamos ter nesse período romano a questão da urbanização, que foi uma coisa que não havia na Trácia. Os trácios eles eram muito ruralizados e eles não focaram nessa questão dos centros urbanos, né, como a gente viu no vídeo passado, desde a sua origem ali, na época da idade do bronze, da do ferro, enfim, eles não faziam cidades, não tinham centros urbanos. Então algumas cidades vão ser construídas, a principal vai ser a cidade de Sérdica, que vai ser muito rica ali na questão dos minérios, é o que vai ajudar nessa questão, mas a maior parte ali ainda vai ser ruralizada, né? Isso depois vai dar problemas para os romanos nessa questão dos períodos de imigrações. E vamos ter também, claro, com a chegada de outros povos que vieram de outras partes do Império Romano e vão começar a trazer cada algum elemento de sua cultura que vai fazer parte aí da cultura dos trácios. Bom, agora com esse período de imigração, vamos ter alguns povos que também estiveram lá na Dácia, mas aqui não vai ser tantos como foram por lá. Vamos ter alguns repetidos aqui, como no caso os godos, que chegaram no século IV, obviamente já depois de Cristo, e eles foram viver no norte da Trácia. Bom, esses godos eles já eram convertidos ao cristianismo. E um fator que foi bem importante, né? Sempre alguma coisa aqui nessa história da Trácia que é pioneira, sempre alguma coisa, né? Até com os estrangeiros que foram ver por lá. Tinha o bispo godo chamado Úfilas. Esse Úfilas ele fez a tradução da Bíblia, que estava em grego, para a língua gótica. E essa tradução, no caso, a Bíblia vai ser considerada aí o primeiro livro escrito em língua germânica. Pelo menos esse não é um dado oficial, né? Existe ainda questionamento com relação a isso, mas pelo menos ele é considerado como o pai da literatura germânica. Bom, então vamos ter também o primeiro mosteiro cristão na Europa. A Trácia sempre sendo primeiro em quase tudo. E esse primeiro mosteiro ele vai ser fundado por Atanásio de Alexandria, que era um bispo, passou por vários exílios, teve confusão com muita gente. Ele sempre esteve envolvido nas questões arianas, né? Ele combatia o arianismo e vai ter esse período onde vai acontecer o Concílio de Sérdica em 344. E aí nesse
após esse concílio, ele vai construir esse mosteiro que vai ficar próximo da moderna cidade de Sirpan. O Atanásio ele acabou depois sendo canonizado, né? Depois que ele faleceu, ele virou um santo, e ele é santo tanto da Igreja Católica Apostólica Romana como também da Igreja Ortodoxa Grega, a Igreja Cristã do Oriente. Bom, então, como eu tinha mencionado, algumas cidades na Trácia foram construídas pelos romanos, mas a maior parte era ainda rural, os trácios mantendo ali a sua essência ruralizada. Isso vai dificultar para os romanos com relação ao controle dessa província, né? A gente já viu que chegaram os godos. Aí no século V, aí vem Átila, né? Como sempre, e todos os povos ali, o Átila na Europa chegou e tocou o terror na Europa e vai atacar diversos assentamentos romanos que ficavam ali pela Trácia, fazendo o seu estrago como sempre. E aí no final do século VI vão chegar os ávaros, que vão começar a fazer incursões também no norte da Trácia, na futura Bulgária, e vai servir como prelúdio para a chegada dos eslavos. Na verdade, os eslavos sempre andavam juntos ali dos ávaros, pelo menos nesse período da história dos eslavos. Aí durante o século VI, a cultura greco-romana ainda era fluente lá na Trácia, apesar de que, claro, já existia a filosofia e a cultura cristã era dominante, e aos poucos ela vai tomando o seu espaço, né, o cristianismo, ocupando esse espaço dessa cultura greco-romana que era ainda usada pelos, no caso, praticada pelos trácios. Bom, aí vamos ter também no século VII, já na era do Império Romano do Oriente, eu considero já nessa parte, eu já vejo já como uma divisória definitiva com o Império Bizantino, né? Já que a gente vai ter a mudança da língua do Império do latim para o grego, né? Assim como a própria igreja cristã bizantina, ela vai ter já essa separação da igreja ocidental, no caso a igreja romana. E aí vamos ter, no caso, a Trácia, que vai ter agora o grego sendo falado no lugar do latim. Então essas mudanças ficavam acontecendo, já que os trácios provavelmente já falavam grego por conta dessas relações com as colônias gregas e também por conta dos macedônios. Bom, agora vindo aqui para a questão dos eslavos, bom, aqui eu vou me repetir, né, pela terceira vez, né, já que eu fiz um vídeo sobre os eslavos há pouco tempo atrás, e a gente viu também essa parte dos eslavos no vídeo 2 Dácios, essa mini saga romena. Mas enfim, algumas coisas aqui vão ser um pouquinho diferentes. Bom, os eslavos chegaram nos Balcãs no século VI, e depois no começo do século VII eles vão começar a se expandir pela região dos Balcãs. Eles vêm junto com os ávaros que vão fazer essas incursões na Europa Central, que vai ser o ponto onde os eslavos vão viver na Europa Central. E aí eles vão chegar onde é a Trácia, né? E vão para uma parte mais remota da Trácia. Essa parte aqui é a parte diferente. Bom, a Trácia era helenizada, essa parte ali do sul da Trácia, somente por conta dessa influência ali dos gregos, né? Da parte das colônias gregas, e também depois, posteriormente, esses trácios eles foram romanizados. Então, como mencionei, essa parte sul da Trácia, ela vai ter essa ocupação dos eslavos, vai sofrer essa influência da cultura eslava, e vão chegar ali os búlgaros, com suas primeiras tribos, e vão começar também a impor a sua cultura, já que os proto-búlgaros eles eram turcos, né, de origem turca, e aí vão começar a ter essas mudanças, e quando eles fundam o primeiro Império Búlgaro, eles vão dominar todos esses povos. Bom, os eslavos, eles, como eu mencionei, eles andavam ao lado dos ávaros, né? Existia essa relação abusiva dos ávaros com os eslavos, e sempre que tinha uma batalha, os ávaros levavam os eslavos. Os eslavos queriam se livrar dos ávaros, e aí apareceu uma oportunidade, que foi justamente a questão de como é que os eslavos ocuparam a Europa Central e viveram nos Balcãs. Bom, existem os dois fatores, né? Um deles, como eu mencionei já em outros vídeos, foi quando aconteceu o cerco de Constantinopla em 626 d.C., que foi quando os ávaros que foram atacar o Bizâncio, né, no caso
cidade de Constantinopla, os bizantinos estavam em uma guerra contra o Império Sassânida, que foi o último império persa até ali o surgimento do islamismo, e vai conquistar inclusive os próprios sassânidas. Então essa guerra era uma guerra muito importante e que foi herdada pelos bizantinos, que vinham se arrastando desde a época do Império Romano do Oriente. E vamos ter ali, no caso, duas frentes de batalha, o que tornava muito difícil para os bizantinos estar lutando no seu lado oeste com os ávaros barra eslavos, né, que os dois não estavam juntos, e no caso leste contra os ávaros. Então o que é que os bizantinos fizeram? Para resolver a questão dos ávaros, eles fizeram uma aliança com os eslavos, já que os eslavos queriam se livrar dos ávaros. Então, como os ávaros acabam sendo derrotados nesse cerco, os eslavos eles vão lutar contra os ávaros e também contra os búlgaros, como parte desse acordo feito com os bizantinos. E aí depois que eles vencem os ávaros, que inclusive tinham fundado um caganato lá na Europa Central, vamos ter essa formação também desses assentamentos eslavos. E isso vai acontecer também por conta da peste bubônica que havia afetado, que é o outro fator, né, que facilitou essa chegada dos eslavos. Eles já haviam chegado anteriormente a essa invasão ávara ali na Europa Oriental, por conta da peste bubônica, ou também que foi conhecida como peste justiniana, que aconteceu durante o reinado Justiniano, em que houveram muitas baixas na população dos Balcãs. Então os eslavos chegaram lá para repovoar. Então essa outra versão, né, uma versão de que foi um consentimento dos bizantinos em troca deles enfrentarem os ávaros, e outro foi uma questão de um repovoamento que foi feito naquela região. E os ávaros, como aparentemente no caso dos eslavos, eram uma ameaça para os bizantinos, até que realmente eles não mexiam com ninguém, só no caso dessas batalhas aí acabaram ficando lá com esse consentimento. Então os eslavos eles vão acabar ocupando ali também uma parte da Trácia. Vai ter ali uma região dos Balcãs que pegava o rio Sava até o Danúbio, que já era parte da Trácia, da Dácia no caso, pegava ali o mar Adriático até o mar Egeu e chegava até o Mar Negro, que é aquele território onde hoje tem a parte da Rússia, tem a Ucrânia, com esses países aí que a gente não pode falar nesse momento, né? Para quem está assistindo esse vídeo no futuro, está acontecendo aí uma situação já há um pouco mais de um ano. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando agora na próxima semana, e vamos ver a sequência aí com a antiga Grande Bulgária. Vamos ter a fundação do primeiro Império Búlgaro, os búlgaros que vão ser convertidos ao cristianismo, né, a cristianização da Bulgária, e depois vamos ter o domínio bizantino, né, que vai ser consequentemente com a queda do primeiro Império Búlgaro. Então a gente se vê agora na próxima semana. Para quem é membro do canal, já tem um vídeo aí para vocês sobre o Orfeu, né, esse personagem que todo mundo pensou que era grego, mas que na verdade era trácio. E uma história muito interessante. Quem é fã de Cavaleiros do Zodíaco deve lembrar dele lá na saga de Hades, né? Bom, mas enfim, isso aí eu vou falar lá no pessoal que é membro. Então eu vou ficar por aqui. Um abraço, Lota. Até lá. Falou, pessoal.